Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha do nosso curso Aprendendo a Lógica dos Programas. Essa aqui é a nossa segunda aula, onde nós estamos então aprendendo como é que funciona a lógica dos programas, né? Então a gente viu na primeira aula aí um pouco da introdução, e lembrando aí repetindo, né? De todas as aulas nós vamos criar programas, né? Vamos começar com pequenos programas, programinhas simples, até chegar em programas mais complexos. Com isso aí a gente vai, em cada programa, conhecendo um pouquinho da lógica dos programas, como é que funciona, né, a lógica dos programas e aprendendo tudo isso aí. Então, essa aqui é a nossa aula de número 2. Meu nome é Celso Roberto de Oliveira e vamos começar aqui agora então a nossa segunda aula. Então, para esse nosso próximo programa aqui que a gente vai criar, né, um programa aí que seja capaz de calcular o tamanho quadrado de um terreno. Então, na hora de fazer a medição aí do terreno, né, a gente tem que dá muito trabalho para fazer, né? Medir, né? Um terreno aí, às vezes tem terrenos aí com lados diferentes. Então vamos criar um programinha que resolva, né, esse problema, né? Então os programas, pessoal, eles fazem o quê? Nada mais do que isso. Eles resolvem, né, os problemas, né? Então a gente tem um problema, a gente tem aí um terreno com lados, né, diferentes. A gente precisa saber qual que é o tamanho em metros quadrados desse terreno. Então esse é o problema, né? Vamos então criar, né, um programa mediante esse problema, vamos criar um programa que seja capaz de resolver isso aí pra gente, né? Então, primeira coisa, o programa terá, né, que ler os lados do terreno. Então o programa vai ter que receber, né, os dados, né? Quantos metros tem de frente, quantos metros tem de fundo, quantos metros tem de laterais, né? Então isso aqui é a primeira etapa aí de todo o programa, que é a entrada de dados, né? Em seguida, ele recebeu todos os dados, ele recebeu todos os lados do terreno, agora ele vai ter que realizar a operação, né, matemática, ou seja, ele vai ter que fazer o processamento. Então, já estamos aqui diante da segunda etapa de todo o programa, que é o processamento de dados, né? E por último, saída de dados, ou seja, mostrar na tela o resultado em metros quadrados, né? Quantos metros então tem esse terreno, né? Então a gente vai pegar lápis e papel e começar a escrever, né? O que a gente vai precisar. Primeiro, o terreno. Esse terreno aí que a gente vai calcular, ele tem lados iguais, né? Primeira pergunta, né? Então nós temos um terreno aí com 10 metros de frente, 10 metros de fundo e as laterais são iguais, 30 metros. Então esse terreno ele tem todos os lados iguais, né? A frente é o do mesmo tamanho do fundo e as laterais são dos mesmos tamanhos, né? Então, para esse exemplo aqui, seria bem fácil, né, calcular os metros quadrados, que seria 10 vezes 30, né? E com isso a gente teria o resultado aí do tamanho em metros quadrados. Então, é bem simples, nem precisaria de um programa para a gente obter, então, o resultado do resultado aqui, desse terreno aqui. Segunda opção, né? O terreno tem lados diferentes, então a gente tem que perguntar também, pensar, né? Pensar na possibilidade que o terreno vai ter lados diferentes, né? Por exemplo, o terreno pode ter 8 metros de frente e o fundo pode ser de 15 metros, né? Então as laterais são do mesmo tamanho, mas a frente e o fundo são tamanhos diferentes. Então aqui a gente já vai ter que fazer um processamento, né, diferente para a gente ter o resultado. Então não é apenas aí somar 8 vezes 25, não vai dar certo, né? Como no primeiro caso aí, 10 vezes 30, né? Na primeira opção que a gente viu. A gente vai ter que pensar também, né? Esse terreno aí tem todos os lados diferentes, né? Então pode ser um terreno que tenha todos os lados diferentes, né? A frente 5 metros, o fundo 8 metros e 60 centímetros, uma lateral com 22 metros, né? E a outra lateral com 24 metros e meio, né? Bom, então, como vocês viram, para criar programas, né, a gente tem que primeiro pensar em todas as possibilidades, como é que vai ser esse programa, o que esse programa vai receber, o que esse programa vai ser capaz de fazer. Aí com isso aí, a gente vai anotando tudo e criando aí um esboço, né, umas anotações aí bem detalhadas, para só depois a gente começar a criar o nosso programa, né? A gente não vai levar em consideração terrenos aqui com mais de 4 lados, né? A gente sabe que pode existir terrenos aí que formam, né, corredores, formam em bicos, né? E criando aí mais de 4 lados, né? Isso aí, se a gente fosse fazer isso tudo aqui, daria um nó na nossa cabeça, né? Porque a gente teria que trabalhar aí com mais fórmulas, né? Ou seja, mais um processamento maior aí.
E essa aqui é a nossa segunda aula, né? Então a gente vai levar em consideração aí, como é uma segunda aula do nosso curso, né? As aulas iniciais, a gente vai levar em consideração esses três tipos de terrenos, né? Terrenos com lados iguais, terrenos com lados diferentes e terrenos, né, com todos os lados diferentes, né? E a gente vai utilizar então, pessoal, a linguagem de programação para criar esse programa. Todo programa que a gente vai fazer, a gente tem que utilizar uma linguagem de programação para a gente escrever o código, né? E a gente está utilizando a linguagem de programação Python, né? Uma linguagem bastante eficiente, muito boa para trabalhar com a criação de programas. É uma linguagem que tem crescido muito aí, tanto aí no sentido aí da web, né, da internet, também aí em sentido de criação de programas e também aí está crescendo muito forte na inteligência artificial, né? Então é isso aí. Aqui a gente viu então a parte teórica, né, as explicações, e agora a gente vai ver na prática aí, a gente vai passar para a próxima parte, onde a gente vai entrar no interpretador, ou seja, no editor do idle, né? E a gente vai então programar e criar esse programa. Então vamos passar para a próxima parte aí. Bom, então vamos fazer aqui então a parte prática, onde a gente vai criar este programa capaz aí de calcular a área quadrada de um terreno. Bom, eu estou aqui já com algumas linhas de códigos, né, que eu digitei com o cabeçalho do programa. Já salvei esse arquivo, né? Se eu der um F5 aqui, ele vai executar para mim o programa. Então eu tenho apenas aqui, ó, o cabeçalho do programa com o nome do programa, que é a área quadrada, né? Informações, algumas informações sobre o programa. Este programa calcula a área de um terreno criado por o autor, né, criado, que Celso Roberto, eu criei o programa e a data da criação do programa. Então, algumas informações aqui sobre o programa. Isso tudo aqui a gente já viu como fazer isso aqui nas aulas de Python, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode acessar as aulas de Python aí no canal, que você vai ter acesso a isso aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou precisar então é de ter as minhas variáveis que vai receber as 4 áreas, né, do terreno, né? Então, eu vou criar uma variável chamada área1. E aqui, essa minha área 1 vai ser igual, do tipo float, né? Pode ser um número que não... vai ser, eu vou levar em consideração que talvez o terreno não tenha uma área inteira, ou seja, talvez pode ser um número que não seja inteiro, né? E, então, talvez não seja um número exato. Então, por isso que o correto, né, é eu pensar em todas as formas de números que vai ser digitado, né? Então, vai ser do tipo float, né, que eu vou colocar um input para o usuário digitar o seguinte, ó. Digite, eu vou colocar a mensagem que vai aparecer antes do usuário digitar. Digite o... Vou colocar aqui a frente, né, a frente do terreno, desta forma. Digite a frente do terreno, para digitar então a frente, né. Vou fazer então todas as outras áreas, vou copiar aqui e colar para andar mais rápido, né? Ctrl C, Ctrl V, tá aqui, né? Eu vou ter então minha área 1, vou criar outra variável com o nome de área 2, a outra variável com o nome de área 3 e a última variável com o nome de área 4, né? Todas vão ser do tipo float, né? Digite à frente, aqui eu vou fazer assim, ó, digite o fundo, né? Fundo do terreno, digite o lado direito do terreno e digite o lado esquerdo do terreno, né? Feito isso, eu vou dar um Ctrl S para salvar. Se eu vim aqui executar o meu programa agora, ó, então ele já vai pedir para mim, ó, digite a frente do terreno, né? E então aqui eu vou digitar aqui um número qualquer aqui, né? Digitei. Ele vai pedir então, digite o fundo do terreno. Vou digitar outro número, digite o lado direito do terreno, um número qualquer aqui, e digite o lado esquerdo do terreno. Então, até aqui está tudo certo, ele está recebendo todos os lados aqui, né? E guardando nas variáveis que eu criei, né? Área 1, área 2, área 3, área 4. Isso aqui é referente à primeira etapa aí que todo programa faz, né? Todo programa aí ele faz o que? A entrada de dados no sistema. Então isso aqui, ele está então recebendo os dados, né? A entrada de dados no sistema. Eu poderia também aqui, pessoal, né, importar aqui uma classe aqui de tempo, né? Vai ser aqui from. Vai ser então, pessoal, a classe from do tipo aí time, né? De tipo, essa é uma classe de tempo, né? Da classe time, né? Eu vou pegar então o sleep, né?
Vou pegar então somente a função sleep, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, aqui depois de cada item aqui, ó, vou dar um print aqui, depois de cada variável que vai receber, né? Eu vou criar aqui um print. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever processando, né? Dessa forma aqui, esqueci das aspas, né? Vai aparecendo isso aqui. Pronto, vou fazer isso aqui também, depois de todas as outras variáveis aqui que ele vai receber, vou fazer aqui também. E vou fazer na última aqui, né? Pronto, né? E aqui depois de cada print, né? Eu vou dar o sleep, né? Sleep aqui, vou colocar aqui 2 segundos. Copiar e colar aqui, né? E vou colocar aqui depois todos os outros aqui, né? Vou colocar aqui depois deste. Aqui também. Vou colocar aqui embaixo também. Ctrl S para salvar. Explicando aqui, pessoal, para vocês, isso aqui, ó, eu estou importando, né, uma classe somente a opção sleep, né, de tempo, né, da classe time, né. Então não estou importando toda a classe time, estou importando então com essa linha de código aqui. Eu disse aqui, ó, from time import sleep, ou seja, import da classe time somente a função sleep, né. Então eu defini então com isso eu já posso usar então essa função da classe que é do tipo sleep. Aqui, ó, sleep, eu defini aqui. O que ela faz? Ela dá uma pausa de 2 segundos. Eu coloquei 2 segundos aqui. Vou dar um Ctrl S aqui, a gente vai executar aqui F5 para vocês verem aqui, né? Digite à frente do terreno, eu vou digitar aí, ó, processando. Esperou, né? 2 segundos e apareceu. Vai parecer, né, que o computador está fazendo um processamento, ou seja, que o computador está pensando, né? Ó, digite aqui, ó, processando, né? Então é bastante interessante aqui a gente fazer isso, ó, processando, e em seguida ele vai mostrar, digite o lado esquerdo do, né, processando, né, e pronto, vai concluir. Então ele vai fazer como se ele estivesse processando as informações, né. Isso aqui é bastante interessante para o nosso programa ficar visualmente aí melhor, né. Eu só esqueci de comentar aqui, né, pessoal, vou comentar aqui, né, colocar aqui só minhas variáveis, né? Pronto, a área das variáveis aqui eu vou criar, deixar assim bem definido. E aqui eu vou criar um outro comentário aqui, ó. Área de processamento, né? Onde vai ocorrer aqui o processamento, né? Como é que vai ocorrer então esse processamento? Eu vou precisar fazer 3 cálculos aqui, né? Eu vou primeiro ter que calcular a frente, né, e fundo, dessa forma aqui, frente e fundo, laterais e por fim o resultado final. Aqui vai ser o resultado final, né? Então eu preciso fazer esses 3 cálculos. Como é que vai funcionar então? Eu tenho que pensar na hora de criar esse processamento aqui que o terreno, como eu falei na parte prática, na parte teórica aí, esse terreno ele pode ter, eu vou ter que pensar, né, que o terreno pode ter todos os 4 lados diferentes. Para mim calcular 4 lados diferentes de um terreno, eu vou precisar fazer essas 3, né? Vamos dizer assim, essas 3 contas, né? Esses 3 aqui processamentos, né? Eu vou ter que fazer 3 cálculos, né? Então isso aqui eu posso deixar assim, né? 3 variáveis criadas, né? Frente, fundo, laterais e resultado, né? Vai ser igual ao quê? Então a minha frente e fundo, pessoal, vai ser igual a minha área 1, que vai ser a frente, né? Área 1 vai ser a minha área 1 mais a área 2, né? Então funciona assim, ó, a minha frente mais o fundo dividido por 2, né? E com isso eu vou obter o resultado aqui da frente, né? O primeiro resultado, aliás, eu vou obter o primeiro resultado que eu vou precisar para mim obter o resultado aí exato. Então, primeiro eu preciso então que ele some para depois dividir por 2, né? Então tá aqui, ó. Então com isso ele vai fazer então a primeira soma, né? A área 1 mais área 2, ou seja, a frente mais o fundo dividido por 2. O segundo aqui, o que eu vou pegar? O segundo aqui eu vou pegar as laterais, né, que vai ser a área 3, que é o lado direito, né, mais a área 4, né, que a área 4 é o lado esquerdo, né. Também da mesma forma, eu vou pegar tudo, vou somar, né, e vou dividir por 2, né, e vou dividir por 2, pronto. E o resultado final vai ser o que? Agora que vem, né? O meu resultado final vai ser pessoal, vai ser o que for obtido no primeiro processamento lá da frente, né, e fundo,
vezes o que for obtido aí na soma das laterais, né? Então vai ser assim, ó, o resultado que ele obter aqui, nesse primeiro cálculo aqui, ele vai guardar nessa variável frente e fundo, né? O segundo cálculo que ele obter aqui, ele vai guardar, né, nessa variável chamada laterais. E o resultado final vai ser o que? Vai ser o que ele obtiver aqui nesse primeiro cálculo, vezes o que ele obter, né, aqui nesse segundo cálculo. Então vai ser simplesmente, o resultado vai ser simplesmente igual frente e fundo, né, vezes as laterais. E com isso aqui, a gente chega então no resultado então dos metros quadrados aí, ou seja, a gente chega no resultado aí da área quadrada de qualquer terreno aí com 4 lados, né? Dá um Ctrl S para salvar. Bom, a gente pode dar um F5 aqui, né, pessoal, para executar. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar aqui um terreno que tem o final dele aí a 360 metros quadrados. Então eu vou colocar aqui a frente por 12, tá processando, né? Eu vou colocar aqui o fundo também por 12 e as laterais eu vou colocar do mesmo tamanho, né? Vou colocar as duas laterais com 30 metros, né? E aqui a gente tem que obter o resultado, então. Não obteve nada, né? Eu esqueci do print, né? Desse jeito aí não dá, né? Para obter, para ele, eu preciso colocar aqui o print para ele exibir o resultado, né? Senão a gente não consegue fazer o teste, né? Não precisa das aspas, simplesmente eu quero que ele exiba para mim na tela resultado, né? Ctrl S agora vai dar certo, F5. Agora sim, né? A frente com 12. Vou colocar também o fundo, né, com 12 e as laterais com 30 metros, né? Todas as duas laterais eu vou colocar com 30 metros e também aqui com 30. Ele está processando e tá aí, ó, 360.0, ou seja, 360 metros quadrados. Então vocês perceberam, tá funcionando corretamente. Isso aqui a gente sabe, né, que um terreno com 12 metros de frente e fundos por 30 metros de laterais é 360 metros quadrados, né? Bom, para finalizar, a gente vai melhorar um pouco mais esse nosso resultado aqui, né? Para a gente finalizar, primeiro eu vou pegar aqui esse print aqui, ó, dar um Ctrl C e vou colar ele aqui também aqui embaixo aqui eu vou criar um outro print aqui sem nada dentro. Ele vai exibir aqui a linha aqui, né? Agora eu vou fazer aqui o seguinte, né? No print aqui eu vou mudar esse print aqui, eu vou concatenar aqui, né? O terreno tem. Primeiro vai receber o primeiro dado aqui. O terreno tem. Eu vou dar um espaço aqui, né? E vou dar uma vírgula aqui, um espaço. E eu simplesmente vou colocar. Posso colocar aqui M dessa forma aqui. Assim, ó. Metros quadrados, né? Não vou colocar espaçamento nenhum, não. Nem vírgula. Vou deixar aqui, dessa forma aqui, né? Vou agora finalizar aqui com ponto, format. E aqui eu vou colocar então o meu resultado. Agora sim, né? Vai exibir o resultado, né? Ctrl S, F5. Agora eu vou fazer aqui então, né? Um terreno aqui com lados diferentes, né? Vou fazer aqui com o lado direito, né? O lado esquerdo, né? Fazer um número qualquer aqui. Tá processando e, ó, o terreno tem 1.177 metros quadrados, ponto, né? Ou seja, 1.177,443 metros quadrados, né? Então eu posso melhorar, né? Aqui eu vou definir aqui que depois do ponto flutuante, né? Eu vou querer então apenas duas casas, né? Duas casas aí decimais depois do ponto, né? Para não ficar um número muito grande, Ctrl S para salvar. Ctrl S para salvar aqui. Vou dar agora um F5 para a gente executar. Então eu vou digitar aqui os lados de um terreno aqui, os lados aqui à frente. Eu vou vir aqui, vou digitar aqui o fundo. Vou digitar aqui agora uma lateral. Vou digitar a outra lateral aqui também. Digitar aqui a outra lateral. Aqui vou apertar Enter. Ó, agora sim, o terreno tem 1.368 metros,53, né? Ou seja, 1.368 metros e 53 centímetros quadrados, né? Então o nosso programinha está pronto, né, pessoal? Agora basta eu vir aqui
Eu vou copiar aqui também, aqui, pessoal, um slip aqui, vou colar ele aqui, ó. Ele vai obter o resultado pra gente, né? E aqui eu vou especificar aqui, ó, o resultado, né? Opa, tá maiúsculo U, resultado. Não, vou colocar somente resultado, assim, ó, 2 pontos. Aí, ó. Aí ele vai exibir pra gente, então, o resultado. E para finalizar, eu vou pegar aqui o cabeçalho aqui, ó. Vou dar um Ctrl C no cabeçalho e aqui embaixo aqui eu vou colar ele aqui, né? E vou dizer aqui, né? Para sair, aperte no X, né? Não, para sair, feche, não. Vou deixar dessa forma aqui mesmo, né? Vou deixar dessa forma aqui, dá um Ctrl S para salvar. Vamos testar aqui, né? Executar uma última vez aqui. Vou digitar aqui então um lado, digitar o outro lado. Vou digitar aqui as laterais com 100 metros cada, né? Pronto, né? E ele vai exibir para mim então, processando, pronto, né? O resultado, o terreno tem 4.500 metros quadrados, né? Para sair, aperte no X. Então ficou meio desconfigurado aqui, né? O alinhamento aqui não ficou legal, né? Eu vou ter que diminuir aqui. Vou ter que diminuir aqui então, pessoal, né? Aqui, ó, vou diminuir aqui, eu vou colocar aqui 42 para ver se vai dar certo. E aqui, aliás, não, aqui tá certo, né? Eu tenho que diminuir aqui, ó. Vou colocar aqui 12. Vou colocar 11, né? Aqui eu vou colocar 12 para ver aqui, pra gente testar, né? F5. Vou digitar aqui as áreas, processando a frente, processando o fundo. Processando aí o lado direito, processando o lado esquerdo, e vai exibir para a gente o resultado aqui então. Então, ainda passou aqui, ó, ficou meio desalinhado aqui ainda. Para sair, feche no X, né? Vamos pegar esse print aqui, né, pessoal? Vamos colocar ele aqui embaixo, ó, para dar um espaçamento maior. E aqui é 11 também, né? Agora sim, agora é a última execução do programa, né? Eu vou executar aqui a última vez para a gente terminar então essa aula por aqui. Eu vou digitar aqui a frente. Vou digitar aqui o fundo. Vou digitar aqui uma lateral. Vou digitar aqui a outra lateral. Tá processando. Então tá aí, ó, resultado, né? O terreno tem 1.887 metros e 44 centímetros quadrados, né? Então, para sair, aperte no X, tudo certinho, programa pronto, né? Então, nessa aula que a gente tinha que ver era isso, né? O objetivo era criar um programa que fosse capaz de somar a área de um terreno, né? E com esse processamento que a gente fez, a gente conseguiu criar esse programa capaz de somar uma área quadrada de um terreno. Então, o objetivo de nossa aula, pessoal, né, da nossa segunda aula aqui, está concluído, né? Chegamos então ao final dessa aula aqui, né, pessoal? Se você gostou da videoaula e não for inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça aí de curtir a videoaula se você gostou e compartilhar os vídeos, compartilhar o canal aí, divulgar para que com isso a gente possa estar crescendo, né? Então, como sempre, pessoal, boa sorte para vocês e até a próxima aula.